Fala galera, então questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: um ser humano adulto saudável consome em média uma potência de 120 joule por segundo. Uma caloria alimentar, uma quilocaloria, corresponde a aproximadamente 4 vezes 10 na 3 joule. Para nos mantermos saudáveis, quantas calorias alimentares devemos utilizar por dia a partir dos alimentos que ingerimos? Então, nesse caso, é uma estimativa, gente, tá? Ele consome em média 120 joule por segundo. Uma média. Se é uma média, você vai ter que multiplicar isso ao longo de um dia, de 24 horas. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Potência, 120 joules por segundo. Então, você pode pensar o seguinte: se eu tiver o tempo de 24 horas, qual a quantidade de energia que eu preciso? Aí potência igual a Q sobre delta T, lembrando que é 24 horas, vezes 3.600. Então, 24 vezes 3.600, 6 vezes 4, 24, 2 vezes 4, 12, 14, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 4, 6, 8. Eu tinha tirado 2 zeros. 86.400 segundos. Então, se você pegar a potência de 120 igual a Q divididos por 86.400, você vai passar multiplicando e vai dar 120 vezes 86.400. Aí você encontra qual a quantidade de energia total em um dia. 86.400 vezes 120. Eu vou colocar vezes 120. Vou deixar os zeros de fora e vou multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. 4, 6, 8. 8, 6, 13. 10 e 3 zeros. Ou seja, 10.368.000 joules você precisa. Aí ele diz o seguinte, isso joule. Se você dividir por 4 vezes 10 na 3, você vai encontrar em quilocaloria, que é o que você está perguntando. Certo? Ó, para nos mantermos saudáveis, quantas calorias alimentares? Calorias alimentares. Uma caloria alimentar é 1.000 ou 1 quilocaloria, certo? Então, se você pegar 4 vezes 10 na 3 joule, vou dividir por 4 vezes 10 na 3 joule, que daí eu vou encontrar em quilocaloria, que é a caloria alimentar. Ou seja, dividindo isso aqui por 4, o 10 na 3 aqui, gente, ó, que é 4.000. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse 10 na 3 com esses 3 zeros. Então esses 3 zeros eu não vou utilizar, certo? Só vou usar dali para lá. 2, que vai dar 8, sobrou 2, abaixou o 3. 5, que vai dar 20, sobrou 3, abaixei o 6. 4 vezes 9, 36. Baixei o 8, 2. Então, 2.592 quilocaloria ou calorias alimentares. Nesse caso, gente, ele não tem nenhuma resposta assim, porque ele falou aproximadamente. Aproximadamente, você pode transformar isso aqui em notação científica. 2,59, 2,6 vezes 10 na 3 calorias alimentares, ou 2,6 vezes 10 na 3 quilocaloria. Por isso que eles falam assim, um homem adulto em média consome cerca de 3.000 quilocalorias diárias. Então, para se manter trabalhando, funcionando, fazendo alguma atividade. Professor, eu faço atividade física constante, então vai mudar, tá? Então tá aí uma forma de você calcular. A número 10, ele diz o seguinte, ó. Durante o eclipse em uma das cidades da zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius.
Sabendo do calor específico sensível da água e de 1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor liberada por 1000 gramas de água ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius em calorias é... Então, você vai calcular agora quanto que ele vai liberar de energia. Então, você vai pensar o seguinte, essa é uma questão bem simples até. Se você ler com bastante cuidado, tu vai matar essa questão rapidinha. Então, questão 10. Houve uma variação de temperatura de 8 graus Celsius. Aí ele disse que a massa de água, é de 1000 gramas, certo? E ele te deu o calor específico com 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, qual a quantidade de calor? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor é 1000 vezes 1 vezes 8. Quantidade de calor é 8.000 calorias. Ok? Essa é a quantidade de energia liberada na redução de temperatura. Então, reduziu a temperatura... Ah, professor, eu poderia ter colocado variação de temperatura menos 8, porque reduziu. Sim, ia te dar menos 8.000. O que compreende que ele cedeu, mas ele já está afirmando no enunciado, tá? Ele já afirmou no enunciado, você pode trabalhar em módulo, desde que você leia com bastante cuidado. Tá bom? Vamos para a questão número 11. Questão número 11. Questão número 11 diz o seguinte: um grão de milho de massa igual a 2 gramas, calor específico de 0,6 caloria por grama grau Celsius e temperatura inicial de 20 graus Celsius, é colocado dentro de uma panela com óleo fervente. Suponha que no instante em que atingiu 100 graus Celsius, o grão de milho tenha estourado e virado uma pipoca. Que quantidade de calor ele recebeu dentro da panela para isso acontecer? Vamos por partes, ó. Nessa número 11, nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer de vermelho, que é uma correção. Vamos lá? Um grão de milho de massa. 2 gramas. Calor específico do milho, 0,6 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, ele vai atingir 100 graus Celsius, ou seja, variação de temperatura de 80 graus Celsius. Daí quer saber a quantidade de calor. Que macete. Quantidade de calor é igual a massa, 2 gramas, calor específico, 0,6, variação de temperatura, 80. 6 vezes 8, 48, vezes 2, 96 calorias. Ele precisa receber 96 calorias para que ele possa virar pipoca. Letra E de eu acertei. Número 12. Quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 kg para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius? Considere o calor específico do vidro como 70 joule por quilograma graus Celsius. Então vamos lá, vamos por partes, ó. Vem cá comigo. Ele te deu quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de massa 0,3 kg. Já vem aquela ideia assim, ó, vamos transformar em grama porque tudo é em grama. Calma, porque ele te deu um calor específico diferente agora, ó. Para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius. Para aumentar em 80 graus Celsius, então é uma variação de temperatura de 80 graus positivo. Considere o calor específico 70 joule por quilograma grau Celsius. Então agora, gente, você tem, se você usar as unidades que estão aí, você tem quilograma, tem graus Celsius. Você vai encontrar a quantidade de calor em joule. Isso, então fica bem atento. A tua resposta vai ser em joule, não mais em caloria. 0,3 vezes 70 vezes 80. Quantidade de calor
3 vezes 7, 21. 21 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 8, 16. 168. 10. 1680 joule. Letra C. De certo. Ok? Não é difícil, né, galera? Vamos para a próxima. Número 13. A número 13 diz o seguinte: a temperatura média da água do mar em uma praia de Alagoas é de 28 graus Celsius no verão e de 18 graus Celsius no inverno. Sendo a densidade da água do mar de 1.030 kg por metro cúbico e seu calor específico de 4.180 joule por quilograma Kelvin, a quantidade de calor cedida por metro cúbico de água do mar em seu resfriamento entre o verão e o inverno é em joule aproximadamente. Bom, vamos tirar os dados. Temperatura no verão é de 28 graus Celsius. Temperatura no inverno é de 18 graus Celsius. Então, se ele vai do verão para o inverno, ele resfria, certo? Vai ter que ceder calor. Cuidado. A densidade é 1.030 kg por metro cúbico. E o calor específico é de 4.180 joule por quilograma Kelvin. E Celsius, Kelvin. Calma aí. A quantidade de calor cedida por metro cúbico entre verão e inverno. Bom, como ele já falou a quantidade cedida, você pode trabalhar em módulo, também isso daria certo. Mas a variação de temperatura, nesse caso, foi de menos 10 graus Celsius. Gente, para você transformar isso aqui, variação de temperatura em Celsius, para transformar uma variação de temperatura em Kelvin, vai te dar menos 10 Kelvin. Ok? Porque a variação é a mesma. Ah, professor, eu tinha que usar aquela formulazinha, né? Isso. Então agora você corta os denominadores e percebe que a variação é a mesma, porque 1 Celsius equivale a 1 Kelvin de variação. Isso vem daquela escala que Celsius dividiu em 100 partes iguais, Kelvin também. Então agora, gente, você vai ter que calcular 1 metro cúbico. Ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Se você quer de 1 metro cúbico, 1.030 igual a massa divididos por 1. Ou seja, a tua massa é de 1.030 kg. Ótimo! Então agora você já tem Kelvin, já tem quilograma. Então descubra em joule quanto vai ser. QMACT. Quantidade de calor. A massa, gente, 1.030. Calor específico, 4.180 vezes a variação de menos 10. Esse menos, professor, vai tornar tudo isso negativo. Sim, vai tornar tudo isso negativo. Por quê? Por conta de que ele está cedendo, tá? Percebam, você tem um zero final aqui, um zero final aqui, um zero final aqui. Então eu já posso acrescentar 3 zeros no final aqui e multiplicar 103 vezes 418. 3 vezes 8, 24. 301. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 4, 5. Ou seja, 43 milhões e 54 mil joule. É isso que você tem. Ou seja, transformando isso aí em notação científica, aproximadamente 4,3 vezes 10 na 7 joule. Professor, é negativo? Sim, esse negativo compreende que cedeu. Só isso. Certo, gente? Então, a letra é a letra E, a resposta. Certo? Vamos para a 14, tá? A 14, ela diz o seguinte, ó.
Dois corpos em equilíbrio térmico recebem quantidades iguais de calor e, em função disso, sofrem variações iguais na temperatura. Opa! Se dois corpos em equilíbrio térmico estão com a mesma temperatura, eles recebem a mesma quantidade de calor, eles vão variar a mesma temperatura, o que a gente pode concluir? Primeiro, os corpos têm massas iguais? Não, pode ser que seja a massa diferente com calor específico diferente. Beleza? Então já não sei. Então depende do calor específico. Não pode ser que eles tenham massas iguais. Porque a massa, nesse caso, ó, imagine um que tenha 2 kg, outro 1 kg. Só que o calor específico de um, desse que tem massa menor, é maior, enquanto o outro... Pronto, se equivalem. Entendido? Então, vamos lá. Os corpos têm a mesma capacidade térmica. Opa, capacidade térmica. Se você lembrar, capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tem relação com a massa? Não. Então eles têm as capacidades térmicas iguais. Eles receberam a mesma quantidade de calor dividido pela mesma variação de temperatura? Óbvio, tem a mesma capacidade térmica. Tá bom, gente? Então a letra certa é a letra B. A 14 é a letra B.